assunto é na Band News FM. 9h55, Murilo Rocha, como é que foi seu trajeto? Complicadíssimo ou não? Pois é, bom dia Sinine, bom dia Daniel, bom dia ouvintes da Band News. Hoje foi tranquilo, hoje eu achei tranquilo o trajeto até aqui a Band. E assim, quem ouve a Sinine acha que eu sou até um grande folião, né? Eu gosto de carnaval, sem dúvida, gosto muito, mas assim, não sou também não sou aquele que sai fantasiado de sábado a terça, né? Mas eu gosto de ir ao carnaval, gosto da festa, gosto da alegria, acho importante Belo Horizonte ter esse calendário, acho fundamental BH ter esse calendário antes, durante e depois, né? Aquele ainda pós-carnaval, aquela ressaquinha de carnaval, acho legal ter esses eventos. Agora, realmente, e aí eu vou dar razão aos nossos ouvintes, a prefeitura está sempre se adaptando a carnaval, pós-carnaval. Já melhorou muita coisa, mas outras coisas podem melhorar. Por exemplo, esses blocos antes do carnaval estão ficando tão cheios quanto o carnaval, né? E esse Chama o Síndico, já nas últimas edições todas, muito cheio. Um dos maiores. E é na Afonso Pena. Esse realmente é um problema. A partir de 6 horas da tarde, Afonso Pena é a principal avenida da região central, talvez a principal avenida da cidade. Então, há um grande problema aí. E aí eu concordo com os nossos ouvintes, acho a ideia da Sinine boa, quem puder fazer home office, que a empresa permitir, ótimo. Ou então escritórios, repartição pública, por exemplo, governo, prefeitura que tem prédios no centro, deveriam dispensar os funcionários ou 4 horas da tarde, ou fazer meio horário, num dia como hoje, por exemplo, trabalhar de manhã e a parte da tarde home office, não sei, mas liberar as pessoas mais cedo. Se as pessoas já saírem 4 horas, até 5, já conseguem escapar da confusão. O ideal seria 4 horas liberar quem trabalha ali na região central, já resolveria esse problema. Ou então tirar o bloco, que é um bloco gigante, tirar ele da Afonso Pena também seria uma opção, colocar ele em outra região, mas aonde que esse bloco for, vai ter problema de trânsito, porque é um bloco grande. Então acho que é isso, a gente tem que começar a se adaptar à cidade, às políticas públicas da cidade, o expediente da cidade, e até o setor privado também, tem que começar a se adaptar a essa folia, que agora é praticamente meio que um mês, né, vamos dizer. Tem blocos aí todo final de semana, uns 2 finais de semana antes do carnaval. Essa semana que precede o carnaval também tem blocos, vários dias, e depois ainda tem um bloco ou outro. Eu acho que melhorou a estrutura, banheiros vão ser sempre problemáticos, o trânsito também, gente. Por mais que se faça intervenções, Belo Horizonte é uma cidade complicada sem carnaval. A gente reclama que todos os dias do problema, né, de trânsito, sem carnaval, a gente já tem vários congestionamentos, engarrafamentos. Com a festa, logicamente, piora. E dias como hoje, acho que tem que se adotar essas soluções, né? Em conjunto com o setor privado. Escolas, por exemplo, né? Podem também liberar os alunos que trabalham na parte da tarde, que estudam na parte da tarde um pouco mais cedo, os professores. Ou seja, pode ser feito arranjos ali para tentar amenizar o impacto do trânsito e do carnaval na região central. Melhorar, ser uma delícia, não vai ser, gente. Isso pode esquecer. Para quem está trabalhando, não vai ser uma maravilha, não. Agora, para quem está aí na festa também é legal. E aquela ideia, né? Se deslocar, se puder, a pé, de Uber, aplicativos, né? Transporte público é sempre uma opção, principalmente para quem está indo para o carnaval, né? Porque vai beber, então aí é obrigatório até você se deslocar ou de aplicativo, ou de táxi, transporte público ou a pé, né? A gente faz caminhadas longas aí no carnaval, acho que é uma maneira até de a gente conhecer mais a cidade durante o carnaval, porque a gente anda aí quilômetros, né, às vezes, para poder chegar num ponto para pegar um táxi ou um aplicativo, algo do tipo. Então, acho que dá para conviver, gente, né? É um período curto, dá para conviver, mas tem que ser tomadas medidas mesmo. Poder público, setor privado, para a festa poder ocorrer sem incomodar demais ninguém. Sempre vai incomodar um pouquinho quem não curte tanto carnaval e quem precisa trabalhar, né? O pessoal citou o hospital ali, região hospitalar, essa é uma área que a prefeitura já preserva, né? Mas tem acessos, já libera acessos para que as ambulâncias tal possam circular de forma mais livre. Agora, mudando de pauta, saindo do carnaval, a pesquisa Quest, o Instituto Quest, né? Que é aqui até do mineiro aqui de Contagem, o Felipe Nunes, que ele faz pesquisas aí hoje de projeção nacional. Ele trouxe dados interessantes sobre a questão da popularidade do governo Lula, e o que já se sabia na pesquisa anterior Datafolha foi confirmado por essa pesquisa Quest. O governo anda muito mal avaliado. E eu achei interessante dessa vez, Sinine, Daniel e ouvintes, porque o Felipe fez recortes por estados.
E aqui em Minas, por exemplo, a desaprovação do governo Lula subiu de 47%, que era até dezembro, para 63% agora em fevereiro. Ou seja, em cada 100 pessoas, 63 desaprovariam o governo Lula. Um índice altíssimo, né, de desaprovação em Minas Gerais, onde Lula sempre venceu as eleições, sempre, tradicionalmente, até nessa última, com uma campanha intensa de Bolsonaro, de Zema, Lula ainda assim venceu a eleição aqui em Minas Gerais no primeiro e segundo turno. No primeiro turno, uma diferença em coisa de 600 mil votos, e no segundo caiu para 100 e poucos mil votos. Mas Lula sempre venceu, mas a rejeição dele, a desaprovação do governo dele, hoje gira em 63%. Outras perguntas interessantes trazidas na pesquisa, meio óbvia, né, essa resposta, mas nos últimos 12 meses, a economia piorou ou melhorou? Né? Logicamente, para 59% das pessoas, a economia piorou. Pulou de 45 em abril de 24 para 59 agora em fevereiro de 25, né? É o que a gente está vendo. E o grande vilão são os preços dos alimentos. A pesquisa mediu isso também aqui em Minas Gerais, né? Para mais de 94% aqui em Minas Gerais consideram que os alimentos subiram. Né? E achei curioso, 2% falaram que os alimentos caíram o preço, né? Queria entender Quem não vai pros... quem são essas pessoas, onde vivem, o que comem, né? Exatamente. Para 2% o preço dos alimentos subiram, para 94% da população os alimentos subiram de preço aqui em Minas. Em geral, quase todos os estados onde foi feita a pesquisa, em diferentes regiões do país, essa percepção que os alimentos subiram foi decisiva para mais de 90% aí, da população ouvida. Aqui em Minas foram escutadas 1.482 pessoas, ou seja, uma pesquisa relevante. Geralmente aí 2.000, acima de 1.000, você consegue ter uma boa projeção da realidade aí, segundo os institutos de pesquisa. Então, o que a gente pode extrair dessa pesquisa é o que a gente vem falando aqui, né? O governo está mal avaliado, principalmente em razão do preço dos alimentos, né? Da inflação de forma geral, mas o preço dos alimentos, isso pesa nessa insatisfação geral, né? Nesse clima de mau humor que as pessoas estão com o governo federal. O preço, em geral, gasolina cara, conta de energia, outras coisas também, mas o alimento é decisivo nesse mau humor, assim, e o próprio presidente já percebeu isso e vem falando que está tentando contornar essa situação, o governo federal vem falando isso, mas não vem conseguindo, né? E o resultado está aí. Outra pergunta, que essa está mais equilibrada, é que se está mais fácil ou mais difícil conseguir emprego no Brasil. Essa praticamente deu empate. 46% considerou que está mais fácil, 47% dos ouvidos considerou que está mais difícil, e para 4% das pessoas ouvidas está igual de períodos anteriores, né? Isso mostra até um ponto curioso, né? Que o emprego hoje não é um problema. É um problema, como sempre foi, mas não é um problema determinante no Brasil. Até as taxas de desemprego estão até com números menores do que em outros governos, né? Então, o emprego necessariamente não é um problema. O que está problemático, o que faz essa avaliação ser ruim é o preço, é a economia, é o preço do alimento, são o preço das coisas que a população, roupas, preço de passagem de avião que está um absurdo, essas coisas, isso mexe no humor, na percepção das pessoas, né? Então, quando a pessoa é questionada, ela pensa em quanto que ela está gastando, ela lembra do preço que está o café, ela lembra do preço do ovo. Então, é isso que ela fala, que reflete meio o espírito da pessoa nestas pesquisas. O emprego, por exemplo, como a gente mostrou aqui, não está assim, essa percepção ruim, né? É aquela frase, né, antiga lá, que o assessor do Clinton, né, ficou famoso lá, que ele falou, economia, seu estúpido, que ele, numa discussão lá, estavam discutindo o que pesava na avaliação, e ele falou, economia, isso, pesquisa após pesquisa, registra esta insatisfação. Só fazendo um paralelo aqui com a eleição americana, por que que o Trump, claro, né, venceu? Perfeito. Por que que o Trump venceu? Uma percepção de economia ruim. E não é uma percepção só de grandes empresários. O latino votou no Trump. Exatamente, né? A vida estava mais cara. cara. A vida estava mais cara. E o Trump, ele trouxe ali uma questão de vou melhorar a economia. E é a economia do dia a dia. É a comida, é a gasolina, é o emprego. Enfim, uma questão econômica popular é que trouxe a vitória de Donald Trump. Isso análise, né? Sim, não é minha, perfeito. Sim, perfeito, Celina, é isso mesmo. Inclusive, o Trump está fazendo o que está fazendo para tentar cumprir as promessas. Sim. Ele está dobrando, inclusive, o que ele tinha prometido. O que ele fez para tentar melhorar a qualidade, a vida
das pessoas que moram nos Estados Unidos. Essa é a preocupação dele. A vida ficou cara lá. E o Biden sofreu isso e perdeu uma reeleição, né? Ele depois trocou a candidata ali e tal, mas ele perdeu, né? Quem estava na situação perdeu a eleição justamente porque o Trump apostou, né? E apostou certo nessa questão do preço de vida dos norte-americanos. Aqui no Brasil está a mesma coisa. O que todo mundo que lê pesquisa, que entende pesquisa, alerta é o seguinte: essa desaprovação não necessariamente reflete diretamente numa não eleição do presidente Lula. Ele não chega tão bem caso seja candidato, mas nada impede que ele chegue dessa maneira e vença a eleição. Não é uma relação direta de uma desaprovação de governo com uma não eleição. Basta ver o governo Bolsonaro, que vinha muito mal avaliado e quase ganhou. Por muito pouco não ganhou, né? Uma menor diferença, uma disputa presidencial, né? O Bolsonaro veio capengando durante o governo, aqueles problemas de Covid, economia e tal, e na reta final ali, ele turbinou a economia ali, né? Inflando aí algumas coisas, dando dinheiro para todo mundo e tal, quase ganhou as eleições. Então, uma pesquisa de popularidade, de aprovação e desaprovação do governo, neste momento agora, não significa que o Lula não será um candidato competitivo em 2026. Ele será um candidato competitivo em 2026, mesmo com uma taxa de desaprovação tão grande. Isso é um fato, né? Caso ele seja candidato. Isso é um fato e entra como um favorito. Ele está no poder, né? A gente viveu isso aqui na eleição de Belo Horizonte. Fuad era um desconhecido. Estava assim, ficou ali zanzando ali com 8%, 10%, até há um mês da eleição. Na reta final, a máquina pública entrou, né? Propaganda eleitoral, tudo mais. Ele acabou subindo e foi para o segundo turno e venceu. Em nível presidencial, ainda mais sendo o Lula, uma figura que é o Lula, né? Super conhecida, já está no terceiro mandato de presidente, então, mesmo com esses números ruins, ele vai chegar competitivo no ano que vem, isso podem ter certeza. Mas achei interessante, dessa vez, esse recorte aqui para Minas Gerais, que a pesquisa fez, geralmente fala de geral, né? Ele não dá esse recorte tão certinho, dessa vez ele mostrando que essa desaprovação é geral, e aqui em Minas, tradicional reduto, volta a falar, Lula sempre ganha eleição aqui em Minas Gerais. Então, também em Minas está com essa desaprovação e o preço dos alimentos sendo apontado como grande vilão. Tem o corte de sexo por gênero, feminino, masculino? Eu também não vi. Eu acho que é interessante. Eu vi só as lâminas principais e não tinha esse recorte nas lâminas principais. Vou dar uma analisada. Eu acho que é um recorte interessante, Murilo. Porque a mulher, geralmente, essa coisa do preço, Exato. né? Pega ela, porque a mulher ali, dona de casa, chefia lar, ela que sofre muito, que essa questão do preço pega muito para ela, principalmente o preço dos alimentos. Vou dar uma olhada e volto aqui com essa informação. Sim, se não tiver, vamos pedir depois pro Felipe aí esse recorte, mandar uma mensagem para ele e pedir se ele pode dar esse recorte para a gente sobre a questão de gênero nessa aprovação e desaprovação em Minas Gerais. Débora Cristina, perdão. Não, vai lá, podemos. Não, a Débora falando exatamente isso, Murilo, ela foi lá no sacolão, foi ontem e falou, estou muito assustada, não comprei quase nada, não tive coragem. É perceptível no dia a dia do consumidor, só realmente quem não vai entra num sacolão, não tem essa percepção. Ainda bem que você não teve coragem, porque tem gente que não tá tendo dinheiro mesmo. Enquanto tá faltando só coragem, tá bom. O problema é quando tá faltando dinheiro mesmo. Brincadeiras à parte, mudando de assunto, só para finalizar aqui, falamos de carnaval, falamos de pesquisa, questão do prefeito de Belo Horizonte, Fuad, continua internado, a gente está, né, acompanhando aí dia a dia os boletins do hospital, mas eu apurei junto ao pessoal da prefeitura, apuração conjunta aqui com o nosso apresentador Marcos Maracanã, do Band Cidade. O prefeito deve sair do Hospital Mater Dei, onde está internado desde do final do ano passado. O prefeito está em licença oficial desde 4 de janeiro. O prefeito deve sair nos próximos dias. Há expectativa que saia dessa semana, mas se não sair nessa semana, na próxima semana, o prefeito deve ter alta do hospital, mas não irá direto para casa. Ele irá para uma clínica particular, onde ficará ali em tratamento intensivo de reabilitação das pernas, dos braços. Vamos lembrar que ele sofreu o chamado lá neuropatia periférica, que afeta braços e pernas, após tratamento de câncer. Então ele vai para essa clínica para fazer essa reabilitação, para voltar a andar, né? E também o movimento dos braços e a questão da fala. Vai fazer um tratamento intenso também de fonoaudiologia. O prefeito ficou com a fala afetada e a situação foi agravada durante a internação dele, porque ele passou por traqueostomia. Então, ele vai ter que fazer uma fonoaudiologia intensa para poder recuperar também a fala. Então, o prefeito sai do hospital nos próximos dias, vai para uma clínica particular,
onde vai acabar a sua recuperação, aí também a sua reabilitação, né? Vai iniciar a sua reabilitação de movimentos aí, braços e pernas, e também da fala, a gente sempre desejando aí o rápido retorno, né? Restabelecimento da saúde do prefeito Fuad Noman. É isso, Sinine, Daniel.